mais que vencedor, comigo Deus está. Vou para o alto, eu vou. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém agora. Mas como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu vou ler de novo para ver se essa palavra entra na sua alma. Mas como está escrito, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com um carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este santuário ficará pequeno, para o tamanho da glória que o Senhor vai derramar sobre nós. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltarão se arrastando para casa nesta noite. Voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Resende. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a Assembleia de Deus nesta noite. Manda anjos de fogo descerem do céu. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. É hoje. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, autoridades constituídas que são a minha retaguarda, enfim, todos aqueles que deixaram seus afazeres e vieram para o santuário de Deus para adorá-lo. Eu sirvo a Jesus desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando agarrei o microfone para pregar pela primeira vez. A bem na verdade que não pregava com 13 anos, com o conhecimento e a base que tenho hoje, no alto dos 44 anos. Sei que estou com cara de 50 e o corpinho é de 60. E só Jesus sabe como os dias têm sido difíceis. E quando se passa dos 40, se não for em um geriatra, sua vida está perdida. Só Deus sabe os meus comprimidinhos antes de dormir, né? Todavia, eu não trago na minha memória, desde a minha infância até os dias de hoje, a lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Alguns irmãos entenderam, eu vou tentar melhorar a sentença para todos compreenderem. Eu quis dizer que desde criança até os dias de hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Às vezes, por motivo de força maior, somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa. Às vezes, somos obrigados a sair do culto antes dele terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. E ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem aqui em Resende, que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar.
porque Ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja? Deixe-me ver, que coisa bela. Então eu quero fazer 2 pedidos a esta linda igreja. São pedidos, não são ordens, para que eu possa pregar aqui com muita vontade e liberdade. A gente vai ficando velho, vai ficando meio ranzinza, e eu ando meio ranzinza. Eu estou numa situação que às vezes eu olho para o espelho, dá vontade de quebrar o espelho, né? É sério. Então eu vou fazer um pedido a vocês. Eu tenho muita dificuldade de estar pregando e as pessoas caminhando na minha frente, e também a minha retaguarda. É só um pedido, não é uma ordem, tá? Porque eu sei que tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que estão com crianças. Eu sei que às vezes no meio do culto a diarreia bate, né? E quando a diarreia vem, haja Imosec para salvar a pessoa, né? Então, se você puder, em nome de Jesus, encontrar um lugarzinho para se assentar agora e evitar caminhar, porque aí você não vai roubar a minha bênção, que é a atitude de pensar, e nem a bênção da pessoa que está sentada aí, porque você tira a atenção dela. Fazendo isso, nós vamos nos dar muito bem. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido: eu gostaria muito que você se abrisse para o Senhor nessa noite, principalmente os pentecas, principalmente os canelas de fogo, principalmente aqueles que acreditam que o céu pode se misturar com a terra nesta noite aqui. Veio algum pentecostal para esta reunião? Então levante a mão direita para o céu, chacoalhe esta mão direita, agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Deixa eu olhar, tem gente que nem para me obedecer presta, ô raça ruim. Agarra o ombro da pessoa aí do seu lado, isso. Vocês aqui também, eu tô só de olho em vocês. Agarre o ombro da pessoa aí. Alguém agarra o ombro do prefeito aí, deputada. Isso, agarrou. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, tira ela do lugar. E diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe nessa noite para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, para sacudir o seu casamento, para sacudir esta cidade. Deus vai sacudir o estado do Rio de Janeiro por causa deste culto nesta noite. Pronto, agora que eu tenho a sua atenção, vamos para a palavra. Robson, mude a música para mim, por favor. Abrir a Bíblia Sagrada na Epístola de São Paulo aos Coríntios é uma aventura. Quem conhece a Bíblia Sagrada e já estudou, sabe que não há nada mais belo, cativante e emocionante do que as histórias missionárias do apóstolo São Paulo. Eu particularmente tenho um carinho muito grande pelo apóstolo São Paulo, porque me debrucei sobre as suas epístolas, me tornei professor das suas cartas e acabei sendo uma espécie de biógrafo dele. Estou terminando um livro somente sobre a vida de Paulo. Amo a história daquele homem, amo a história de Paulo e explico o motivo. Paulo é aquele acidente de percurso. Paulo é aquele homem que não estava na agenda dos homens. Quando o Filho de Deus caminhou por esse mundo, Jesus de Nazaré, ele montou um colégio apostólico. E ele escolheu 12 alunos especiais. Quantos alunos eu disse? Não ouvi? 12 alunos especiais, 12 intrépidos seres humanos. E depois que os ensinou, depois que os discipulou e os preparou, marcou com eles um encontro após a sua morte e ressurreição, deu a eles talentos e deixou uma palavra de ordem. E ele disse: vocês vão sair daqui, vão receber poder do alto e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Os discípulos de Cristo, após a sua morte e a sua ressurreição, parece que se reuniram num conclave, pastor Davi, e chegaram à seguinte conclusão: a gente não precisa fazer tudo que o Salvador mandou. Até porque para os judeus só havia 2 grupos de seres humanos: eles e os outros. O judeu sempre foi arrogante na sua essência, porque sabiam que era um povo eleito, escolhido pelo Criador. Então para o judeu, os demais povos tinham um apelido. O apelido era gentios. Qual o apelido? E esta palavra gentios, no termo de nações, nada a ver tem com educação, com pessoas equilibradas. Esses gentios seria uma semântica de uma palavra horrível,
que naquela época era usada com preconceito. Gentil era sinônimo de bárbaros, e bárbaros eram sinônimos de seres humanos que adoravam qualquer tipo de coisa, eram pagãos, que adoravam desde seres angelicais a pedaços de pedra. Então o judeu, como sempre foi adorador de um único Deus, olhava para as outras nações, e para eles as outras nações inexistiam. Então quando Jesus foi ao céu e lá permaneceu, Pedro e João reuniram-se com todo o conselho da igreja e disseram: vamos fazer o que Jesus disse, mas não precisamos levar ao pé da letra. Vamos ser testemunhas onde dá. Dá para ser testemunha em Jerusalém? Dá. Dá para ser testemunha em Samaria? Dá. Dá para ser testemunha na Judéia? Dá. Dá para ser testemunha nos confins da terra? Não, não dá, porque nos confins da terra estão os bárbaros, os pagãos. E Pedro, João e os demais irmãos montaram um evangelho só para judeus. Portanto, se dependêssemos de Pedro e João, não haveria um crente aqui nessa noite. Se dependêssemos dos primeiros pais da igreja, nós do Ocidente jamais teríamos ouvido falar de Cristo. Foi então que Deus teve que criar um subterfúgio. Deus teve que criar uma nova história. E Ele então procura na terra um elemento surpresa. Só que Deus quer fazer algo para marcar o tempo. E ao invés de Ele levantar um homem bonito, alto, Ele pega e levanta um nanico. Um homem de 1,5 metro de altura. Um homem que, segundo a história, tinha uma cabeça gigante, calvo por natureza. Há quem diga que ele era caolho e manco de uma perna. O nome dele, a Bíblia Sagrada na língua portuguesa chamava a princípio de Saulo, depois Paulo. Mas no hebraico não existe, Saul, a palavra no hebraico Saulo não existe, seria Saul o nome dele. Por isso que nos originais primários, ao invés de ser Saulo de Tarso, é Saul de Tarshite. Tarshite era a cidade dele, e Saul era o seu nome. Então aprove a Deus encontrar este homem, só que este homem era diferente em todos os aspectos. Paulo não era só um nanico de uma cabeça gigante, calvo, caolho, manco de uma perna, não. Paulo vinha da aristocracia judaica. A família dele era uma família rica. Ele vinha de uma família onde os homens e mulheres tinham uma espécie de sangue azul nas veias. E esse sangue azul, essa habilidade com dinheiro, deu à família de Paulo condições de estudá-lo na Universidade de Jerusalém. Paulo é um dos poucos alunos que teve como reitor o doutor Gamaliel, que a Bíblia Sagrada o cita como uma mente pensante. Então Paulo vai estudar aos pés do doutor Gamaliel e se forma em uma matéria que mais tarde muitos crentes vão confundir. Quando a Bíblia diz que Saulo ou Paulo era doutor da lei, muitos crentes pensam que Paulo era um sacerdote. E ele não era sacerdote, porque os sacerdotes vinham da tribo de Levi, e Paulo vinha da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Portanto, quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, esta palavra tem que ser levada ao pé da letra. Literalmente ele era doutor em leis. Ele era um advogado. Paulo era um advogado formado na Universidade Hebraica de Jerusalém, que tinha como reitor o doutor Gamaliel. Então imagine vocês um homem que era letrado, que era inteligente, um homem que tinha 2 cidadanias, a judaica e a romana, porque os seus pais eram envolvidos com a política. Um homem que tinha todos os adereços para ser uma pessoa plena e feliz. Todavia, quem conhece a biografia de Paulo vai ver que Paulo era ranzinza. Vai ver que Paulo era bravo, extremamente impaciente. E tudo isso era uma construção do seu caráter, do seu temperamento. Paulo inclusive ensina algumas coisas que quando eu chegar no céu, quero ter um papo reto com ele. E vou falar: vem cá, meu amigo, por que você deixou escrito que era para eu entender a minha mulher? Ele que ensinou: vós maridos, entendei vossas mulheres. E se ele perguntar o porquê, eu vou dizer assim: você escreveu isso porque você nunca teve uma, ficou solteira a vida inteira. Aí ele, solteirão, disse: vós maridos, entendei vossas mulheres. Eu vou falar para ele: como é que você entende uma criatura que enxerga diferente? Sabia que mulher enxerga diferente? Que me diga os varões aqui da igreja, quando dá a hora de vir para o culto, em 3 minutos o homem está pronto. A senhora começou 3 horas antes, e vai ficar mais 3 horas depois se arrumando. Isso quando ela desce feliz. E quando ela não desce, começa os gritos no quarto: não tem nada para colocar hoje, não tem roupa, estou sem roupa. O marido, coitado, diz assim: roubaram o guarda-roupa da minha mulher. Ele chega no quarto e fala: não tem nada, filha. Aí quando ele chega, o susto.
Está aquele apocalipse no quarto. Tem roupa em cima da cama, roupa no chão, roupa no guarda-roupa, roupa pendurada em cima da esteira de fazer ginástica. Tem roupa para tudo quanto é canto. Mas a criatura não enxerga nada. Ela está dizendo, não tem nada para vestir hoje. Como é que você vai entender uma criatura dessa? Desculpe o desabafo. Eu moro numa casa com 5 mulheres. A minha esposa, as minhas 3 filhas e a minha sogra. E ainda tem a minha cachorrinha Pietra. E ainda tem as 2 meninas que trabalham lá. E de vez em quando a minha mãe vai passear na minha casa. Pense num tumulto. Todo banheiro da minha casa tem uma plaquinha: favor fazer xixi sentado. Não tem como compreender a mente dessa criatura. Com todo respeito, como é que você vai compreender uma criatura que sangra 5 dias por mês sem parar e não morre? Vou falar com Paulo. Você deu ensinamentos que você não podia ter dado, mas isso é uma outra história para um outro dia. Pense num homem que tinha crises por dentro. Uma das principais crises que ele tinha era com a sua própria aparência. Pergunte por quê? Ele era calvo por natureza. E calvície é problema, pastor? Para ele era. Porque ele escreveu na palavra que ele era o maior de todos os fariseus do seu tempo. E todo fariseu tinha um sonho. O sonho de um fariseu era fazer o voto do nazireado. Todo nazireu era aquele escolhido no ventre da mãe e não podia passar a navalha sobre a barba, o cabelo, tocar em coisa morta ou beber bebida forte. No livro de Levítico está escrito: se você não nasceu nazireu, faça o voto do nazireu. Então os judeus mais ortodoxos, os fariseus, deixavam crescer do lado da cabeça aqui uma mecha de cabelo que eles faziam até uma trancinha. Até hoje, em pleno século 21, quando você vai em Israel, você encontra aqueles judeus usando aquela roupa escura e aqui do lado tem um negocinho pendurado além da barba comprida. Aqueles judeus estão dizendo: eu não sou só judeu, eu sou um fariseu e eu fiz o voto do nazireado, eu me entreguei a Deus para sempre. Paulo, sendo o maior de todos os fariseus, tinha um trauma. Ele não tinha cabelo. Como não tinha cabelo, não dava para deixar aquela mecha aqui. Isso causou frustração espiritual na vida dele. Como ele tem problemas com a sua aparência, porque é um homem pequeno, manco de uma perna, e problema nos olhos. O problema nos olhos nós vamos encontrar na carta aos Gálatas. Quando ele escrevendo aos Gálatas, ele diz: o amor que vocês têm por mim é tão grande, que se preciso fosse, vocês arrancariam os seus olhos e doariam para mim. O problema na perna, há quem diga que foi na queda lá no caminho de Damasco, quando ele se encontrou com a glória de Deus, ficou adoecido. A glória de Deus parece que ela tem um poder estranho sobre a carcaça humana. Todos os homens e mulheres da Bíblia que se encontraram com Deus adoeceram. Por isso mesmo que a Bíblia diz que quem vê Deus morre. Pode ver que todo homem, toda mulher de muita oração são extremamente doentes. Já perceberam isso? A Igreja Católica ensina isso. Todas as pessoas que são extremamente ungidas, os que eles chamam os santos, eles carregam chagas, eles chamam de vicissitudes. E um dia eu estava fazendo um estudo sobre isso, cheguei à seguinte conclusão: a glória de Deus não foi feita para esse mundo material, mas quando a glória dele visita a matéria não suporta. Por isso que quando a glória de Deus entrou no santuário em que Salomão inaugurava, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Talvez seja por isso que de vez em quando o Senhor acaba derrubando uns crentes na igreja, porque Deus entra no nosso meio e começa a bailar e a sua glória extravasa. E o meu sonho nessa noite é que todos sejam possuídos pela glória do eterno Deus de Israel. Posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? Então esse Paulo de Tarso, esse homem que vai se converter, e a conversão dele é violenta, ele está no caminho de Damasco. Está amparado por um séquito de guardas pretorianos, os guardas romanos. Ele tem cartas na mão com liberdade para matar crentes. A tradição diz que ele matou uma pequena igreja inteira. Ele matou homens, mulheres e crianças. Não precisou matar mais, foi apenas um assassinato, ou um assassinato em uma cidade. E a notícia esparramou entre os crentes que sobreviveram. Os crentes iam se mudando das cidades e vilarejos e diziam: um anticristo nasceu no nosso tempo. Quando Paulo chegava em certa cidade, a igreja já estava falida. E a fama dele foi crescendo mais do que a sua própria raiva. Ele pegou toda a ira, todo o trauma interior, o problema com a sua aparência, o problema de ser um homem solteiro, o problema de não ser realizado intelectualmente para a sua religião, e verteu isso como ódio em cima daquela religiãozinha nova que nascia, cujo nome era O Caminho. Qual o nome da religião, igreja? Você sabia que antes de sermos cristãos, os nossos velhos pais eram chamados de seguidores do caminho?
antes de sermos cristãos. A palavra cristianismo aparece no 3º século depois da morte e ressurreição do Senhor. Então olha que interessante, ele é enviado para matar essa seita que nasce, e ele tem êxito. Por onde ele passa, as igrejas estão fechadas. Um belo dia ele está andando no caminho da estrada de Damasco. Eu imagino uns soldados pretorianos usando os seus elmos, os seus capacetes, as suas espadas, e dizendo: você é o cara. Antes de você chegar nas cidades, as igrejas estão fechadas. E aquilo enchendo o coração dele de júbilo, de alegria. Até que lá em cima no céu, alguém assentado à direita de Deus Pai está olhando para a terra e começa a se mexer no trono. O que acontece em Atos capítulo 9 deveria ser matéria de teologia em faculdades. Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que a Trindade Divina poucas vezes esteve unida aqui na terra. O Velho Testamento inteiro pertence a Deus Pai. O Novo Testamento, no início, pertence a Deus Filho. E depois que Deus Filho vai ao céu, é Deus o Espírito Santo que permanece na terra. Raramente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão juntos na terra. Em alguns momentos, como na criação, como na Torre de Babel, como no batismo de Jesus, nós temos a manifestação dos 3 entes da Trindade Divina. Fora isso, cada um deles tem um tempo. Velho Testamento, Deus Pai sobe, vem Deus Filho. Deus Filho inicia o trabalho, morre, ressuscita, vai ao céu, desce Deus Espírito Santo. Quem entendeu isso, diga amém. Agora imagine que em Atos 9, quem está governando a terra é Deus Espírito Santo. Quem governa a terra? Se é Deus o Espírito Santo, cumpre a Ele cuidar da igreja, proteger a igreja e dar vida à igreja, sim ou não? A pergunta que eu faço é: se no Novo Testamento quem cuida da igreja é Deus e Espírito Santo, o que é que Jesus veio fazer na terra em Atos capítulo 9? Por que é que ele desceu do céu em Atos capítulo 9? Só há uma explicação, e a explicação é essa: Jesus está do céu olhando para a terra, e ele vê que tem um homem, não são 10 nem 100, é um homem com 3 soldadinhos de chumbo, 4 pessoas, não são 40 nem 400, são 4 homens que estão fechando todas as igrejas. E a igreja não é uma entidade comum, a igreja é a noiva de Cristo. O Senhor está olhando no céu, está olhando para a terra dizendo: ninguém vai parar esse homem. Cadê Pedro com a espada? Cadê João? Só na primeira pregação de Pedro a igreja teve 3.000 membros, na segunda foram mais 5.000 membros, em 2 cultos ele tinha quase 10.000 crentes, e 10.000 crentes não tem coragem de parar um nanico de 1,5 metro. Jesus se enfureceu, levantou no trono e disse: Pai, se não tem macho para defender a minha igreja, eu mesmo desço para defendê-la, porque esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existem coisas em Atos capítulo 9 que dariam 3 horas de pregação, essa é uma delas. Por que é que os olhos de Paulo se derretem? Por que é que somente os olhos se derretem? Por que é que os soldados que estão com ele saem correndo? Saem correndo porque eles também viram um brilho, eles escutaram um trovão. A pergunta que fica, Felipe, é: por que Paulo também não saiu correndo? Os soldados deram conta de correr, por que só Paulo permaneceu? A conclusão que eu chego é essa, você pode discordar de mim, mas Jesus não foi ali para converter ele. Jesus não foi ali para deixar ele cego. Jesus desceu ali para matar aquele cara. O Senhor desceu ali para fulminar aquele homem que estava tocando na sua noiva. Só que esse homem havia estudado o Velho Testamento, era um homem letrado, era um homem que conhecia Deus, e ele sabia que não adianta correr, porque ninguém foge de Deus. O salmista disse: se a minha alma estiver no inferno, ou a minha cama estiver no alto da montanha, lá o Senhor está. Não dá para fugir dos olhos dele. Conhecendo Paulo que não dá para fugir de Deus, os romanos fugiam porque não conheceram. Paulo pensou consigo em milésimos de segundo: se eu fujo, ele me mata, porque ele veio para me matar, então eu vou fazer a minha única tentativa. E não é que funciona. Pergunte para mim o que ele faz. Ao invés de ele correr, ele cai de joelhos. Eu amo pregar para crente inteligente. Ao invés de correr, ele cai de joelhos. E quando ele cai de joelhos, a fúria de Deus é retruncada. O Senhor Jesus, que estava derretendo os olhos dele, ia derreter ele inteiro, segura a sua glória e respira fundo. E o Senhor entende o que é misericórdia. Um homem de pé não pode fazer a mão de Deus voltar atrás, mas um homem e uma mulher ajoelhados podem fazer a ira de Deus voltar atrás. A humilhação faz esse milagre. Agora Jesus olha para aquele homem que está ajoelhado, e ele pensa comigo: o que eu faço agora? Ele ajoelhou, está pedindo perdão. A vontade é matar ele, mas como Deus é tremendo,
Jesus abre a boca e diz assim: olha, rapaz, você merece a morte, mas como você bloqueou a morte, eu vou te dar uma coisa pior do que a morte. Você vai se converter, e você vai ver o que é sofrer de verdade. Vai ter dias que você vai ansiar pela morte. Tanto é que houve vezes que ele escreveu: o viver para mim é Cristo e o morrer está ganho. Era ele falando: Deus, pode me levar que eu já não estou aguentando mais. O Senhor disse: vai sofrer até o fim. Vai passar pelo navio, por 3 vezes vai naufragar, vão te jogar de cima da muralha, sua cabeça vai inchar, vai passar fome, vai passar frio, vai passar necessidade, uma cobra vai morder a sua mão, você vai ficar dias no mar atracado com um pedaço de madeira, vai sofrer tudo que tem direito. Eu não te mato, mas você vai ver quão duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. E Jesus faz aquilo que eu acho que nem o maior técnico em marketing teria pensado. Jesus pega o apóstolo Paulo e transforma ele no maior garoto propaganda do evangelho. É algo impossível. Imagine quando o doutor Roberto Marinho era vivo, e o doutor Brizola também. Imagine o doutor Roberto Marinho fazendo assim: vou contratar Leonel Brizola para ser garoto propaganda da Rede Globo. Quem conhece, quem é mais velho como eu aqui, sabe que os dois eram igual Deus e o diabo, não combinavam. Quer acabar com a Globo era colocar o Brizola lá. Imagine o Pelé fazendo propaganda de cigarro, o Neymar fazendo propaganda de cachaça. São coisas que não batem. Um esportista, quem lida com o esporte não destrói o corpo. Seria mais ou menos isso. Imagine Deus pegar um matador de crente e transformar ele num ganhador de crentes. Então recebe esta palavra, irmã. Não desista do seu marido. Não desista daquele pau d'água, aquele cachaceiro. Vai dando tempo. Quando Jesus fisgar ele, vai ter dia que a senhora vai falar assim: para de orar, homem, deixa eu dormir. E ele vai dizer: mas você não orou por minha vida inteira? Agora eu quero Deus. Deus vai salvar a sua casa. Quem crê nisso, diga: eu creio. Então o Senhor pega esse homem e o salva. Agora que ele está cego, o Senhor toma ele pela mão e leva ele à cidade de um homem chamado Simão Curtidor. Na casa de Simão Curtidor, ele fica por ali 3 dias em jejum, enquanto Deus está sentindo o perfume, a sinceridade do arrependimento dele. O arrependimento foi tão profundo que Deus se levantou do céu e olhou pela província para saber onde tinha um profeta. Interessante a chamada de Paulo, porque o Senhor Jesus não falou com o pastor da igreja de Jerusalém para separar Paulo. Ele levantou um profeta. Profeta não consagra ninguém ao ministério, pelo menos não no Novo Testamento. Quem consagra é o santo ministério, são pastores. Isso aqui fica para você pensar. Ao invés de Deus ir lá no quarto de Pedro ou de João, o Senhor foi na casa de um profeta, na casa de Ananias. E quando Ananias despertou com a voz divina, o Senhor disse: levanta, anota o endereço. Rua chamada direita, a casa de Simão Curtidor. Tem um homem lá que eu quero usar. Leva o chifre de azeite, você vai ungir ele para o ministério. Ananias já deve ter ficado preocupado: eu vou ungir sem a presença de Pedro, Senhor? Eu imagino o Senhor dizendo: Pedro é empregado, quem manda nessa jossa sou eu. Pega o chifre e vai. Ananias está obedecendo, até que ele põe a mão na maçaneta da porta e abre. E antes de sair ele comete um ato falho. Pergunte o que ele faz. Só falo se todo mundo perguntar. E ele resolve perguntar para Deus o nome da pessoa que ele tem que ungir. Senhor, qual é o nome do cidadão que eu vou ungir? E o Senhor feliz diz: Saulo de Tarso. Eu imagino Ananias abrindo a porta, olhando para fora para ver se ninguém escutou aquela heresia, fechando a porta, colocando o chifre de azeite do lado, a pastinha do ministério do outro, a carteirinha de membro do outro, dizendo: Senhor, calma aí, vamos conversar aqui. Esse aí não é aquele, é aquele. O assassino, o assassino. O matador de crente, o matador de crente. O fechador de igreja, o fechador de igreja. Senhor, tem alguma coisa errada. Por que, Ananias? Porque esse homem não presta. Ó Deus, se chacoalhando no trono, dizendo assim: ele não presta para você. Não presta para você porque você só enxerga um palmo na frente do seu nariz. Como eu enxergo o futuro, eu vou dizer para você o que ele é para mim. Ele é para mim um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido.
E assim nasce o ministério mais estranho da Bíblia. Ele é um elemento surpresa. Paulo é o 13º apóstolo, e há quem diga que o número 13 dá azar. No Brasil deu azar por 13 anos, inclusive. Mas pela Bíblia Sagrada, o número 13 é um número de sorte. Porque Jesus tem 12 discípulos e ele é o número 13. Um dos discípulos foi embora, ou melhor, os discípulos não aceitaram essa função de Cristo. O Senhor deixou 12 homens na terra. Quando Judas cai, levanta um no lugar dele, só tem 12. Aí vem o Senhor e escolhe Paulo como 13º. E é esse homem que o Senhor começa a tratar com ele e usá-lo. A Bíblia Sagrada diz que Paulo, ao se converter, receber a visão de volta, ao ser curado e ungido, ele começa a pregar o Evangelho. E a pregação de Paulo apavorou a igreja. Olha que coisa. A igreja deveria ter amado ele, mas a igreja ficou apavorada com ele. Ficaram apavorados porque quando a notícia chegou que o ex-perseguidor de crentes está pregando, o concílio da igreja o conselho de ética mandou um grupo de pastores para ver o que ele pregava. E quando Pedro e João, escondidos num cantinho, viram Paulo pregar, eles ficaram malucos, porque Paulo tinha tudo o que eles tinham, mas eles não tinham aquilo que Paulo tinha. Eu vou repetir de novo. Vou pedir para os irmãos evitarem caminhar. Além de caminhar, senta e fica batendo papo. Fala para a moça aqui parar um pouquinho. Eu avisei antes. Fica quietinha, querido. Tá bom? Obrigado. Desculpa. É porque eu fiz um pedido antes. Eu não sou mal educado, mas é que tira a minha atenção. E eu vou pregar só até as 3 da manhã. Fiquem tranquilos, tá bom? Então imagine vocês que agora esse apóstolo São Paulo, esse meu querido irmão, começa a pregar. Pedro e João veem ele pregar e eles se apavoram, porque ao escutarem Paulo, eles dizem assim: esse homem tem tudo que nós temos. Só que um olha para o outro e diz assim: só que nós não temos o que ele tem. Entendeu aí ou não? Pergunte para mim, o que é que ele tinha, pastor? Ele tinha tudo que Pedro e João tinham, que é unção, graça e autoridade. Só que ele tinha aquilo que Pedro e João não tinham. Pergunte o que? Conhecimento. Ele tinha letra, ele tinha lei, ele conhecia tudo e um pouco mais, era um erudito. Então quando Pedro e João viram Paulo pregar, o queixo deles caiu. Eles se apaixonaram pela pregação de Paulo. Só que como o ministério está crescendo, já tem várias congregações, o ministério já existe há alguns anos, Pedro e Paulo chegam à seguinte conclusão: se a gente der asas para ele vai ficar maior do que nós. Então vamos fazer a ele um pequeno conselho. Dizem a ele assim: irmão Paulo, a sua pregação é linda, todavia vamos fazer uma coisa. A sua conversão pode arriscar a existência da igreja toda. Quando descobrirem que o senhor que recebeu cartas para matar a igreja agora é também da igreja, possa trazer o olhar de Roma e Roma querer mandar os seus soldados, o séquito inteiro, e acabar conosco. Então o senhor faz o seguinte: aceite o conselho dos pastores mais velhos, volta para a sua cidade e mergulha. Volta para a sua cidade e espera a poeira baixar. Quando as pessoas esquecerem desse episódio, nós vamos te buscar e o senhor será um homem do nosso lado. E Paulo fez aquilo que todo novo convertido faz: acredita nos mais velhos. E ele voltou para a cidade dele. Só que ele voltou como novo convertido. E o novo convertido tem o primeiro amor. E quem tem o primeiro amor não fica calado. Quando ele entra na cidade dele, ele começa a pregar o evangelho. A notícia esparrama: ué, o Paulo está pregando, o advogado. Não acredito, ele matava, agora não é mais. A família de Paulo sente vergonha e tem asco dele, ao ponto de deserdarem ele. Paulo é deserdado da família. Seu escritório de advocacia fale. Ele não era só um doutor da lei, um advogado, ele era também poliglota. Ele falava vários idiomas. Ninguém o convida para traduzir texto nenhum mais. Ele começa a padecer necessidades. Ele é obrigado a aprender uma tarefa, uma profissão que somente pessoas extremamente pobres faziam. Ele precisa aprender a pegar uma agulha e a tricotar. Ele começa a costurar tendas. Olhe como caiu. De homem nobre, de homem rico, de advogado, agora ele vai costurar tendas. Mas ele não se dá por vencer. Ele está esperando a poeira baixar. A pergunta que eu faço é: quanto tempo leva para uma poeira baixar? Quanto tempo leva para um escândalo desaparecer? Quanto tempo leva para as pessoas esquecerem um ato falho? Quanto tempo você aguentaria? 1 ano?
5 anos. Falou em anos, já começa a dar desespero na gente. Pois Paulo ficou 14 anos abandonado. Abra sua carta aos Gálatas, capítulo 2 em casa, e você vai ver Paulo dizendo: 14 anos eu esperei a minha oportunidade. Filipe, ele ficou 14 anos sem poder pregar, 14 anos sem poder anunciar Cristo, 14 anos sem ter alguém para ensinar a Bíblia para ele, 14 anos sem alguém contar para ele quem foi Jesus. Ele não caminhou ao lado de Cristo, ele não conhecia as histórias, não havia o Evangelho, não havia as histórias escritas. Os homens da igreja negaram evangelizar. Ele ficou 14 anos sentado em uma tenda costurando panos, e o coração dele foi ficando cada vez mais duro. Por isso ele se torna uma pessoa extremamente mais ranzinza ainda. 14 anos se passam. Quantos anos se passam? A igreja de Jerusalém está crescendo muito. Numa reunião de ministério, alguém se levanta e diz assim: irmão Pedro, eu estou com um problema na minha igreja. Qual é o seu problema, irmão? Eu tenho um presbítero lá, e esse presbítero é muito rico, ele é empresário, o dízimo dele sustenta boa parte de nós. E ele tem um sonho de ser pastor. Ele não é um grande pregador, mas é um homem temente. Tenho medo da gente não consagrá-lo e a gente perdê-lo. E Pedro diz: aí, o que nós podemos fazer? Tem alguma igreja que nós podemos enviá-lo? O secretário da convenção levanta e diz assim: olha, irmão, tem uma igreja que ninguém quer pastorear ela. Ela chama-se Sepultura de Ministérios. Onde fica? Antioquia. Por que matam profetas lá? Porque a igreja é extremamente pobre. Os crentes têm a cor da pele acirrada, acima do caucasiano, e sofrem preconceito. Ninguém quer pastorear Antioquia. Então nós temos que mandar para lá alguém que não precisa de dinheiro. O irmão Barnabé tem dinheiro, então podemos enviar ele para lá. Resolvemos o problema, mantemos um obreiro que tem um dízimo forte na igreja e damos para aquela igreja um pastor. Foram falar para Barnabé. Barnabé é extremamente crente, diz: eu aceito o convite, mas eu quero confirmação de Deus. Fazem reuniões em oração, e um dia estão orando, e não é que o Espírito Santo resolve descer na reunião? E ele toma um profeta e diz assim: apartai para mim Barnabé. Quando falam Barnabé, o coração do velho explode. Só que o Espírito Santo arruma um problema para a igreja. Pergunte por quê? O Espírito Santo diz outro nome: apartai para mim Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Pergunte para mim, por que o problema, pastor? Porque ninguém em Jerusalém conhecia Paulo. Está abandonado fazem 14 anos. Ele foi conhecido ali na regiãozinha próxima a Damasco, e depois foi ficar em silêncio, esperando alguém se lembrar dele. Quando o Espírito Santo fala o nome de Paulo, dá um tumulto na igreja. A igreja é obrigada a reunir os irmãos. Barnabé é curioso, diz: quem é esse Paulo? Não há nenhum Paulo aqui entre nós. E começa a buscar as histórias, começam a ir nos irmãos mais velhos, até que alguém diz assim: olha, houve uma história de um dia, um tal Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, se converteu. Parece que Deus mudou o nome dele para Paulo. Ele era da cidade de Tarsis. A história vem à tona. Barnabé monta no seu carrinho, senta em cima do seu jumentinho e vai lá para a cidade de Tarsis. Ao chegar em Tarsis, ele só tem o nome Saulo de Tarso. Começa a perguntar, e as pessoas dizem: olha, houve um Saulo de Tarso, mas não é mais Saulo, o nome dele agora é Paulo. É um eremita, é um ranzinza que fica dentro daquela tenda ali. Olha, cuidado com ele, que é perigoso o senhor chegar lá, ele mordeu o senhor. Barnabé estaciona o seu carrinho, o seu burrinho na porta do comércio de Paulo. Quando entra lá dentro, a história diz que Paulo nem olhava as pessoas nos olhos. Ele, costurando a tenda, ficava e dizia: deixa a tenda aí, vai custar tanto, e busque dia tal. Era assim, ele não tinha mais conversa com ninguém. Quando a porta se abre, ou a tenda se abre, Barnabé entra. Paulo diz: pode deixar a tenda aí. E Barnabé disse: eu não vim atrás de comércio, eu vim trazer um recado de Deus. O velho Paulo levanta os olhos para ouvir, e Barnabé abre a boca e diz: irmão Paulo, estávamos em oração, quando Deus me disse que era para sair para o campo missionário. Só que ele disse que era para eu levar comigo um homem chamado Paulo. Lá ninguém te conhecia, tive que buscar nas histórias antigas, e alguém se lembrou de ti, e eu vim convidá-lo. Eu imagino o coração de Paulo saindo pela boca, e ele dizendo para si mesmo: os homens me esqueceram, mas o meu Deus não me esqueceu não. Homens me esquecem, mas Deus não me esquece. A história diz que Paulo levanta, desmonta a tenda, e lá do lado de fora ele tinha uma caminhonete, porque todo baixinho gosta de carro alto. Então ele chegou na caminhonete dele, era um dromedário, um camelo. Jogou a tenda em cima do camelo e deu um grito: irmão Barnabé, vambora, vambora, porque eu estou atrasado. Faz 14 anos que eu estou no óleo,
Eu quero tirar todo esse atraso, arrebanhando o maior número de almas possíveis. Eu quero mostrar ao diabo que quando Deus chama, não tem homem na terra, não tem homem, não tem anjo no céu e não tem demônio no inferno que paralise a chamada dele. Eu não sei se você está compreendendo o que Deus está falando conosco. O Senhor não te trouxe neste culto apenas para ver um pregador. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: podem todos te esquecer. Como diz Isaías no capítulo 45: até aquela que amamenta pode esquecer o seu filho, mas eu, o Senhor, não te esqueço. Eu te chamo pelo teu nome, eu te tomo pela mão direita. Barnabé chega em Antioquia, e o que eu passo a falar agora é por revelação, e eu espero que ninguém se escandalize. Ao chegar em Antioquia, o irmão Barnabé abre o culto, aquela igreja com gatos pingados, destruída, sem luxo, sem nada, e ele diz: sou o novo pastor empossado pela igreja, estaremos juntos agora, os cultos são diastais, próximo culto o povo está convidado, todos os que estavam longe se aproximam da igreja, curiosos. Barnabé vem, conta como está Jerusalém, e ele conhece a liturgia do culto. Barnabé sabe como começa o culto, a oração feita, a parte da oferta, o louvor. Ele conhece a liturgia, ele é um bom dirigente de culto. Não é um bom pregador da palavra, mas ele não precisava, tinha um bom pregador da palavra com ele. Por isso que Jesus chamou Paulo. Um administra, o outro prega. E é isso que aconteceu com a igreja de Antioquia. Na hora da pregação, Barnabé dizia: vamos ouvir o irmão Paulo pregar. Pense um homem que esperou a oportunidade 14 anos. Pense um homem que sonhava em pregar, que ficava ensaiando mensagens. Porque é mais ou menos assim que acontece com quem tem vocação. Não te dão oportunidade, se agarra uma escova e vai para frente do espelho e começa a pregar. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Barnabé e Paulo estão em Antioquia. Paulo prega com uma autoridade tão grande que o céu desce naquela igreja. Os crentes saem de lá com os olhos desse tamanho, dizendo: Deus voltou para este santuário. A notícia esparrama, próximo culto, a igreja tem o dobro de pessoas, porque uma boa pregação atrai a multidão. Amém, igreja? A multidão está vindo. Um belo dia Paulo está pregando e o culto está tão alegre que ele começa a orar, e Jesus começa a batizar com o Espírito Santo. E Barnabé tem um papelzinho na mão e uma caneta dizendo: isso aí acontece em Jerusalém. Em Jerusalém tem palavra e batismo com o Espírito Santo. Até aqui está indo tudo bem. Próximo culto, a igreja está cheia, o povo adorando, a glória de Deus descendo. Um crente dá um pulo e fala em línguas, e Paulo dá um pulo e fica quieto e diz assim: psss. Esse irmão que falou em línguas aí atrás, o irmão diz: você, o senhor sabe o que o senhor acabou de falar? O irmão diz: eu não sei não, eu falei em língua dos anjos. E Paulo diz: pois bem, eu sei o que o senhor acabou de falar. O irmão Barnabé sentado aqui atrás diz assim: irmão Paulo, calma aí, eu estou vendo a liturgia aqui, em Jerusalém não tem esse negócio não. Os crentes até falar em línguas falam, mas o senhor vai fazer, o senhor vai entender, o senhor vai interpretar. Vou, mas irmão Paulo, em Jerusalém não tem. Aí imagino Paulo dizendo: mas aqui em Antioquia tem. E por que é que tem? E Paulo diz: porque eu aprendi com o Senhor. Você já reparou que todas as vezes que Paulo vai dar um ensinamento, ele faz questão de dizer: o que eu aprendi com o Senhor, eu também vos ensinei? Pergunte a mim, por quê, pastor? Ele fala isso porque a igreja não o discipulou. Pedro e João não tiveram paciência de falar para ele as histórias de Cristo. Como ninguém ensinou Paulo, o próprio Deus abriu uma faculdade para ele. Mais tarde Paulo vai contar o segredo dele. O segredo dele é esse: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi ao terceiro céu e lá ouviu coisas inefáveis que não é lícito aos homens contar. O meu coração se enche de júbilo, porque no pleno século 21 essas coisas ainda acontecem. Deus marca uma pessoa para levantá-la, mas os homens travam. Deus levanta uma pessoa e as pessoas não querem. As pessoas expulsam, excomungam, expulsam, jogam para fora. Mas quando Deus escolhe, passa o homem, passa o céu, passa a terra, passa o ministério, mas a chamada desse homem não passa jamais. Barnabé começa a entrar em desespero, porque o culto começa a fugir da liturgia. Cada culto para ele era um Deus os acuda. Próximo culto, Paulo está orando, ele diz: hoje, irmãos, eu não quero só pregar não. Cadê os doentes aqui? Venham aqui na frente. E Paulo começa a colocar a mão e Jesus começa a curar.
Barnabé olha a liturgia do culto, diz, não, em Jerusalém tem, é desse jeitinho aí, põe a mão sobre os enfermos e os cura. Paulo voltou a ser crente, meu pai, então, não vamos ter problema com Jerusalém. Próximo culto, os doentes que foram curados esparramaram a notícia, e todos os doentes da cidade vieram para a igreja. E aquela multidão de doentes, Paulo vai orar por eles, mas ele não dá conta, porque é muita gente. Ele põe a mão na cabeça de um, ele faz o cálculo, se eu começar a orar agora, eu vou terminar daqui 3 dias. Então ele faz uma coisa que apavora Barnabé. Pergunte o quê? Ele tira um lenço do bolso. Eu não sei se ele usou o suor. Eu sei que ele falou assim, irmão, pega por favor esse lenço, põe na cabeça daquele doente ali para mim. E o irmão colocou. Quando colocou na cabeça do doente, o doente deu um salto curado. Só que o que estava do lado, além de ser curado, foi liberto de demônios, caiu possesso. Olhe para mim, além de ter curas, os demônios começaram a se manifestar. Barnabé se apavora e diz, irmão Paulo, em Jerusalém não tem esse negócio não. A cura é só com a imposição de mãos. E Paulo diz, lá não tem, mas em Antioquia tem. Porque eu aprendi com o Senhor o que eu também vos ensinei. Na galeria dos dons do Espírito Santo, o único dom que aparece no plural é o dom de curar, já viu? Não existe dom de curar, existe dons de curar os enfermos. Por que está no plural? Porque uns curam colocando a mão, outros curam colocando um pano, outros curam levando um copo de água. E o crente que acredita recebe o milagre, porque não existe dom de curar, é dons no plural. Essas coisas começam a apavorar, mas as coisas não param por aí não, as coisas tendem a ficar mais fortes. Pergunte como? Próximo culto, os doentes da região toda começam a vir, e aparece no culto um tipo de doente que ninguém nunca tinha visto. Homens e mulheres que nasceram com anomalia física, que nasceram sem braço, que nasceram sem perna. E quando esses doentes ficam na frente de Paulo, Barnabé olha, deve ter dado uma engasgada, dizendo, como é que cura isso? E Paulo não tem medo. Paulo pula para frente e vai orar pelos doentes. E ele vai lá onde não tem braço e põe a mão dele. O Deus que fez do nada todas as coisas, faça crescer o braço. A tradição diz que braços começaram a crescer instantaneamente, pernas começaram a crescer. Barnabé está quase tendo um infarto. Barnabé está dizendo, irmão Paulo, isso não tem em Jerusalém, mas em Antioquia tem. Por quê? Porque eu recebi do Senhor. E como é que é o nome disso aí? Isso aí é cura. E Barnabé diz não. E Paulo diz não, isso não é cura. Isso é um outro dom. Isso é o dom de operação de maravilhas. Eu estou com meu corpo arrepiado aqui. O Senhor está dizendo ao nosso coração que Ele não mudou. Que Ele é o mesmo de ontem, hoje, vai ser eternamente. Possa ser que eu tenha aqui no nosso meio alguns homens e mulheres que já não acreditam em mais nada, e que não vem a hora de eu acabar de pregar para ir embora para casa. Não se levantaram ainda porque viu que eu sou meio bravo e acabam chamando a atenção de cima do púlpito. Mas olha, ainda tem pessoas aqui dentro que enquanto eu prego, os olhos estão brilhando. A boca está em andamento. Existem mãos erguidas para o céu. O diabo está correndo risco nesta noite. Porque a igreja aqui em Resende pode ressuscitar os dons do Espírito Santo. Após a explosão da igreja de Antioquia, Paulo passa a liderar a caravana. E ele vai então para uma obra missionária que nunca antes ninguém havia tentado. Uma coisa é pregar para judeus famintos. Uma coisa é pregar para comunidades doentes. Mas Paulo quer fazer aquilo que os discípulos não fizeram. Ele não queria pregar em Jerusalém, Judeia e Samaria. Ele queria os confins da terra. E os confins da terra mais próximos de Jerusalém era a Grécia.
Diga comigo, Grécia. E eu me apavoro. Porque podendo você pregar para um povo que você sabe que vai se converter, Paulo foi pregar para um povo que não tinha a mínima possibilidade de conversão. Os gregos tinham 4 qualidades que nenhum outro povo tinha. Os gregos eram bonitos. Os gregos eram ricos. Além de bonitos e ricos, os gregos eram inteligentes. E eram místicos. Uma coisa é pregar para uma pessoa que você vai convencê-la depois que dá um pedaço de pão para ela. Vá no continente africano e você vai ver que as pessoas se convertem aos milhares. Vá na Índia, onde há muita miséria, as conversões são em massas. Quero ver você ir aqui no centro dessa cidade e subir no alto daqueles arranha-céus, naqueles homens e mulheres que têm carros que custam aquilo que você não vai ganhar na sua vida inteira. Vá pregar para eles. Vá pregar para os professores da Universidade do Rio de Janeiro. Vai ganhá-los. E Paulo teve a ousadia de pregar para os gregos. Pense num povo bonito. A expressão deuses gregos. Nossa, esse homem parece um deus grego. Essa mulher parece uma deusa grega. Fala da beleza. Essa história de malhar corpos, de trabalhar os bíceps, os tríceps nasceram com eles. O esporte nasceu com eles. Os gregos são berço da civilização. Não bastasse ser bonitos, eram ricos. A cidade de Éfeso era a capital do comércio do mundo antigo por causa dos portos que lá haviam. Pense num povo que é inteligente, porque nasce com eles aquilo que nós chamamos de filosofia. Philos e sofia, 2 palavras em latim. Philos, amigo, sofia, inteligência. Filosofia é amigo da inteligência, amigo da sabedoria. Até os dias de hoje, olha que se passaram milhares de anos, os nossos filhos entram na universidade e a cabeça deles derrete, o cérebro deles funde, quando o professor diz: interprete este texto de Platão. Interprete esse texto de Aristóteles, de Sócrates, homens que viveram antes de Jesus, 3.000 anos atrás. Hoje, em pleno século 21, com toda a tecnologia, não damos conta de interpretar o texto deles. São os gregos, os pais da filosofia. Não bastassem ser tudo isso, eram místicos. Pense num povo que tinha um céu particular. O céu dos gregos ficava no alto de uma montanha chamada Olimpo. Qual o nome da montanha? O tal Monte Olimpo. E o panteão dos deuses dos gregos eram imensos. Os deuses deles eram 3 irmãos: Zeus, Poseidon e Hades. Hades cuidava do reino dos mortos, Poseidon dos mares e Zeus dos céus. Deuses safadinhos. De vez em quando desciam na terra, pegavam as mulheres mais bonitas, dormiam com elas e deixavam sementes na terra. E os seus filhinhos eram semideuses. Lembra, seu filho foi assistir há pouco tempo atrás a Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha é a deusa Diana, né? Filha de Artemis. É uma das filhas de Zeus. Hércules, Teseu, Perseu, Hera e todo o panteão dos deuses gregos. Pense num povo que tinham deuses bonitos, extravagantes e que faziam prodígios e milagres. Paulo, quando entrou em Atenas, na capital do intelecto do mundo antigo, que está na Grécia, capital da Grécia, ele entrou pelo centro e começou a ver um monte de altares, de deuses e sacrifícios. Qualquer crente normal tinha fugido dali. Pois Paulo vai vendo 1, vai vendo 2, 3, a alma dele vai se revoltando. Daqui a pouco ele chega no fim dos sacrifícios e encontra um altar que tem sacrifício, mas não tem imagem. E ele lê uma placa, a placa está escrito assim: ao Deus desconhecido. Ele vai para o Areópago, onde os homens inteligentes, os filósofos, os amigos da sabedoria se reuniam. E para chamar a atenção deles, ele não fala de Yeshua, ele não fala de Yahvé, ele não fala de Abraão. Ele começa a falar sobre o poema dos estoicos. Ele começa a versejar o poema dos epicureus. E quando ele começa a versejar, os homens param: esse homem é inteligente. Começam a dissertar com eles. E ele diz assim, depois que ganha a atenção deles, o Areópago está assim, ele diz: ó atenienses, passando por vossa cidade, vi o tamanho da vossa fé. Sua fé é tão grande que vocês deram a todos os deuses possíveis sacrifícios, e o medo de deixar algum Deus insatisfeito fez vocês fazerem um altar a um Deus desconhecido. Viram a minha inteligência? Eu não sou normal, eu sou um sacerdote do Deus desconhecido.
Os gregos se curvaram diante dele e disseram: como assim você veio dos céus? Ele diz: não, eu vim aqui de uma terra próxima. Esse Deus desconhecido nasceu lá em Belém, cresceu em Nazaré, morreu no alto da cruz, foi ao mundo dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou, foi para o céu, e qualquer dia desses vai voltar para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Paulo entra para pregar para homens e mulheres inteligentes, e ele planta na cidade de Corinto. Qual o nome da cidade? A terceira maior cidade da Grécia. Respire fundo. Quando Paulo prega a igreja de Corinto, eu fico imaginando o que é que ele pregava. Porque os gregos têm todas as qualidades que eu disse, deputada. Como é que se convence um grego? Mais tarde ele vai escrever a carta aos Coríntios dizendo assim: o princípio da igreja de vocês não é sabedoria humana. Quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei em sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas tudo que eu vos falei foi em revelação e em demonstração de Espírito e poder de Deus. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Paulo diz: o alicerce da igreja de Corinto não é cultura humana, é revelação, é demonstração de poder e glória de Deus. Por gentileza, não se escandalize. O sonho de qualquer pastor pentecostal era pastorear a igreja de Corinto. Pergunte por quê? Pense numa igreja que para você cultuar, lá na porta tinha um diácono com uma senha. Quer entrar no culto? Pega uma senha. Todo crente de Corinto tinha uma senha. Pergunte para quê? Na senha tinha um número, para você saber que hora que você podia profetizar. Não entendeu, né? Vou desenhar. Imagine uma igreja onde todo mundo é profeta. E Paulo tem dificuldade no culto. Ele diz: gente, todo mundo pode profetizar, mas calma, um espera o outro profetizar. Irmão, pode falar em línguas, mas pelo amor de Deus, interpreta a língua que ele está. Paulo ficava o culto inteiro perdido. Era tanta glória na igreja que ele tinha que segurar. Calma, irmão, calma. Você pode profetizar, calma, que Deus está falando aqui também. Não, Deus está falando aqui também. Você não entendeu ainda? Eu vou desenhar Corinto para você. Mude a música, Robson. Não estamos mais em Resende, estamos em Corinto agora. Olhe de canto de olho para esse irmão da esquerda. É de canto de olho, bocó. Não é para virar o pescoço não, senão ele vê. Canto de olho para a esquerda. Cuidado, esse aí é profeta. Olho da direita. Esse fala em variedade de línguas. Olha o que está atrás. Esse interpreta as línguas. Olha o que está na sua frente. Esse cura os enfermos. Olha os que estão na galeria. Aqueles lá discernem os espíritos. Olha aqueles que estão no telão. Aqueles do telão têm o dom da operação de maravilhas. Olha os que estão aqui. Esses têm o dom da palavra do conhecimento, a revelação. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Pastor Davi, o senhor permite eu dar um puxãozinho de orelha na igreja? Olha para o seu irmão e diga: vai doer um pouquinho só. Eu queria entender esta geração. Esta geração de homens e mulheres bonitos, perfumados, inteligentes, que congregam em igrejas como essa, bonitas, cartão postal, que tenham instrumentos dos melhores do mundo. Eu queria entender por que esses crentes que vêm nesta igreja passam o culto inteiro me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Eu já sei a sua desculpa, pastor, é que eu não sou desses aí não, eu sou equilibrado.
Eu sou um crente maduro. Vá mentir para as pulgas, seu bocó. Você enferrujou com o tempo. Isso aqui não é uma igreja comum, isso aqui é a Assembleia de Deus. Essa igreja nasceu no monte, na oração. Essa igreja nasceu com revelação. Essa igreja nasceu com dons do Espírito Santo. E se você não gosta desse barulho, vá para casa assistir o Corujão. Ei, você acha mesmo que eu grito assim porque eu quero? Você acha que eu sou um ator de palco? Você acha que eu também não tenho equilíbrio? Você acha que quando alguém me mostra uma fita, um DVD, eu pulando, gritando, fazendo esses negócios que eu também não fico com vergonha? Eu fico com vergonha, pastor. E alguém pergunta para mim, o senhor fica com vergonha, por que o senhor faz? É boa pergunta. Eu não grito porque eu quero. Eu grito porque aqui dentro mora alguém. Aqui dentro mora o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que diz: manda glória, adora, manda glória para cima que a glória cai. Senhor, dá um sinal da sua presença nesta noite. Onde houver um crente vivo, pentecostal, que não se envergonha do evangelho, pega ele agora! Esta é a igreja do arrebatamento. É esta igreja que pode transformar o estado do Rio de Janeiro. Nossas reuniões ultimamente estão muito formais. Nossas reuniões estão parecendo com reuniões do Rotary Club, do Lions Club. Nossas reuniões precisam de vida. Você não pode vir a esta igreja como se estivesse vindo a um cinema. Você não pode vir à igreja como se estivesse indo a um teatro assistir uma peça. Igreja é um quartel-general. Você veio aqui, soldado, porque você passou no campo de batalha. Veio aqui para ser curado, para receber armamento pesado. Você veio aqui para sair lá fora e agarrar o diabo pelo chifre. Ouça-me. A igreja de Corinto é esta igreja que eu falei para vocês. Agora eu vou começar a pregar. Eu terminei a introdução da mensagem, agora eu vou começar a pregar. Por que é que Paulo escreveu o capítulo 2 e o versículo 9? Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Fique em silêncio por um minutinho. Paulo está em viagem, pastor Davi. Um dia ele está dentro de um navio. Alguém se aproxima dele e diz assim: irmão Paulo,
Eu sou membro da igreja de Corinto. E Paulo, que fazia anos não via a igreja de Corinto, não havia celular, não havia carta, não havia nada. Quer dizer, correio demorava demais. Paulo senta do lado do irmão e começa a dizer: que bom, como está o fulano de tal, como está a igreja? E eu imagino Paulo lembrando do início, uma igreja viva, cheia do Espírito Santo. E aí Paulo faz a pergunta que todo pastor, quando passa por uma igreja, encontra o irmão, pergunta: e como é que está a igreja? O irmão olha para Paulo e diz assim: a igreja mudou. Mudou como? Não, a igreja está bonita, está rica, está grande, tem dízimo, oferta, instrumentos, tem tudo. E como é que está o culto? E o irmão começa a dizer: Paulo, mudou bastante. Por que mudou? Porque aquela geração que se converteu com o Senhor envelheceu. E a geração nova que veio não viu o que vocês viram, não ouviu o que vocês ouviram, e não sentiram o que vocês sentiram. Por isso é automático, quando sai uma geração entra outra. A geração que vem é inferior à outra. O Espírito Santo não voa mais em Corinto, Paulo. A igreja mantém a estrutura, mas não tem mais revelação, não tem mais demonstração de espírito e poder. E Paulo, como é importante, servo do Senhor experiente, ele diz assim: calma aí, o que expulsa o Espírito Santo da igreja não é riqueza. O que expulsa o Espírito Santo da igreja não é o povo ser mais inteligente, bonito. O que expulsa o Espírito Santo é pecado. Como é que está o nível de santidade da igreja? O crente engasga. E ele conta uma coisa para Paulo, que Paulo vai para o camarim dele no quarto, dobra o joelho dentro daquele navio, pega uma caneta, um nanquim, pena, e chorando começa a escrever a carta aos Coríntios. No capítulo 5, Paulo diz assim: estou sabendo que há entre vós uma espécie de pecado, que nem entre os ímpios existe. Um filho dormiu com a mulher do seu pai. Você está me ouvindo? Olha o que Paulo está dizendo. Aí em Corinto existe todo tipo de pecado: incesto, adultério, fornicação. Mas tem um pecado que nem o ímpio faz, que nem aquele que não serve a Deus faz. Não tem nome o pecado. Incesto é quando o filho dorme com a mãe. Agora, quando o filho dorme com a mulher do pai, porque o pai é viúvo ou divorciado, foi trabalhar, o filho foi e dormiu com a mulher do pai dele. Paulo fica com tanta ira que ele faz isso uma única vez. Na segunda carta ele pede perdão, mas na primeira ele diz: eu quero que esse homem seja entregue na mão de Satanás. Imagina você congregar numa igreja e o pastor parar o culto e falar: fulano de tal, fulana de tal, vamos orar para o diabo carregar eles. Paulo está tão desnorteado porque o Espírito Santo sumiu de uma igreja que nasceu no fogo. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. O Espírito Santo, quando desce na terra, o símbolo dele, 2, é uma pombinha. Não foi uma pombinha que desceu sobre Jesus? Não é uma pombinha que não é solta da arca por 3 vezes? Símbolos do Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo é Deus, não seria melhor ele descer em cima de Jesus em forma de uma águia? Vai no consultório dos pastores ou no gabinete, você vai encontrar sempre a imagem de uma águia. Não tem uma imagem de uma pombinha. Por que o Espírito Santo não desce em forma de uma águia, se ela é a rainha dos céus? Pergunte para mim, por que não, pastor? Porque a águia é uma ave de rapina. A águia mata. O Espírito Santo não mata. Todas as aves de rapina, cada uma tem uma qualidade. A águia mata, o urubu espera morrer. O corvo pega a pessoa morta, ou a criatura morta, e cisca em cima do cadáver. A ave de rapina é acostumada com o mau cheiro. O mau cheiro atrai ela. O mau cheiro expulsa a pombinha. Porque a pombinha não tem fel no estômago. Por isso é símbolo do Espírito Santo.
Começou a entender? Começou a entender porque tem culto que não vai? Tem culto que não tem nada, não acontece nada. Você está no culto e diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu estivesse em casa eu estava mais feliz vendo a novela. Tem culto que trava tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo não quer descer. Ora, ele espera você 2 vezes por semana. Ele só te vê 2 vezes por semana. Todas as vezes que você chega ele fica extremamente feliz. Então por que ele não opera, pastor? Porque ele não desce em lugar onde só tem coisa podre. Ele não desce em lugar onde as coisas estão catingando, onde as coisas estão fedendo. Ei, pastor, calma aí, as igrejas estão cheias. Quem disse que entrar na igreja é mérito de alguém? Entrar na igreja qualquer um entra, até cachorro entra, basta a porta estar aberta. E por falar nisso, dia desse eu estava pregando e bem no meio do corredor tinha um cachorro deitado. Os irmãos davam glória a Deus, o cachorro levantava a cabeça e fazia au. Eu já vi cachorro quente, mas cachorro crente foi o primeiro da minha vida. Qualquer um sabe que aquela criatura, aquele cachorro não estava adorando a Deus, mas ele estava na igreja como estavam todos. Mas quem disse que o milagre está na igreja? Paulo ensinou aos coríntios: quando vocês se ajuntam na terra, vocês entram na igreja. Mas quando uns têm salmos, outros têm testemunhos, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Você pode não acreditar no que eu estou falando. Já tem algumas horas que deixamos Resende. Nós estamos nas regiões celestiais. E o que eu vou te falar agora, eu acho que você nunca ouviu na vida. Essa história de culto congregacional só existe na nossa mente, viu? Só nós ficamos felizes quando vemos a igreja cheia, principalmente pregador, né? Ah, olha, está todo mundo cheio, que culto lindo, culto congregacional. Deus não reconhece culto congregacional. Deus é tão poderoso, Ele é onipresente, que na mente de Deus nessa noite, dentro desta linda igreja, só tem 2 assentos. Um é o dele e o outro é o seu. Não entendeu, né? Não tem essa multidão. Na mente de Deus, Ele é tão poderoso que Ele consegue colocar cada um de nós em um ambiente separado. Deus está sentado olhando para você e você olhando para Ele. Pastor, por que Deus não fala comigo? Porque o culto não é para você, é para Ele. Pastor, por que Ele não me dá glória? Porque você não deu glória. Pastor, por que eu não sou batizado com o Espírito Santo? O Espírito Santo é como um beija-flor, só vai em flor aberta. Como é que ele pode descer em você? Dá uma olhadinha na sua cara, parece que foi batizado num pote de vinagre. Segura aí, está no culto algumas horas com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Reage! Reage! Podem me chamar de desequilibrado, podem me chamar de santarrão, de louco, mas eu conheço a Bíblia. Todas as vezes que o Espírito Santo descia em Atos dos Apóstolos, que é o livro do início da igreja, ele nunca deixava uma pessoa sem tocá-lo. Vou repetir. Todas as vezes que os crentes se reuniam e o Espírito Santo descia, ele descia sobre todos. Não se escandalize, descia sobre crentes e sobre não crentes. Cesareia Marítima, Atos capítulo 10. Pedro chega na casa de Cornélio, um pagão romano. A Bíblia diz, vou deixar Pedro falar. E enquanto eu pregava para a família de Cornélio, os empregados dele, não tinha nenhum crente lá. Todos adoravam ídolos. Pedro diz, enquanto eu pregava, caiu o Espírito Santo sobre todos. E todos falaram em línguas. Atos capítulo 2, vamos para o texto áureo da fé pentecostal. E estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um barulho forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ah, pastor, isso acontece quando tem pregador de fogo.
vamos para Samaria. Tem um diácono em Samaria. Diácono não ia para pregar, ia para cuidar de órfão e viúva. Mas esse diácono era levado. Quando ele viu a multidão, disse, nada de dar pão e peixe, eu vou pregar. Estando Filipe pregando, pelas suas mãos começaram a sair sinais, prodígios e maravilhas. E por onde ele passava, todos eram cheios do Espírito Santo. Agora a pergunta que eu faço é essa: eu estou em Resende, numa festa de senhoras do ciclo de oração, que são mulheres de oração, numa Assembleia de Deus, e tem pessoas que não conseguem descruzar os braços, tem pessoas fazendo bolinha de chiclete na boca, tem duas garotas, eu não vou nem olhar, senão eu vou entregar onde elas estão um culto inteiro lixando a unha. Alguém avisa essas criaturas que aqui não é um salão de beleza, aqui é uma casa de Deus. Paulo, quando viu as coisas degringolarem, Paulo, quando viu a igreja se perder, Paulo, quando viu a igreja que nasceu no fogo se esfriar, mandou um recado para elas: Deus gosta de todo mundo aí, mas tem um grupo que Ele ama. Pergunte: que grupo, pastor? Aqueles que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que ainda não subiu ao coração deles. Paulo está dizendo: tem um remanescente em Corinto, e é esse remanescente que vai expulsar o diabo, e o fogo vai pegar de novo. Eu profetizo um avivamento no estado do Rio de Janeiro, que começa nessa noite aqui em Resende. Eu profetizo que por onde você passar, a glória do Senhor vai passar com você. Profetizo a falência do império das trevas. Eu profetizo que se cruzar o seu caminho, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, vão sair da frente, porque Resende será chamada de capital do avivamento. Você crê? Você crê? Pega, 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 recebe, recebe, recebe. Vai, crente, desenferruja, sai da terra, toque os céus, vai, profeta. Segura um minutinho, olhe para mim. Vou dar um ensinamento, que é um ensinamento alto. Vem comigo. Quando Deus criou a raça humana, Deus deu à raça humana 5 presentes. Todo ser humano que não nasce com anomalia física tem esses 5 presentes. Esses 5 presentes a ciência chama de sentidos. Diga comigo: sentidos. São eles: visão, audição, olfato, paladar e tato. Consegue repetir comigo? Parabéns. Por que é que Deus deu esses sentidos ao homem? Pergunte para mim: para quê, pastor? Para que o ser humano percebesse o mundo físico ao seu redor. São os 5 sentidos que nós temos que faz o mundo físico ser real. Com a minha visão eu enxergo a beleza da sua roupa. Com o meu ouvido eu ouço o som dos instrumentos. Com o meu tato eu sinto a densidade das coisas. Com o meu paladar eu sinto o gosto das coisas. E é graças ao meu olfato que quando eu abracei o pastor Davi, eu descobri que ele não usa mais perfume do Avon. Que Jesus o libertou do almíscar, que eu já usei aquela desgraça. É o perfume que o anticristo vai usar na grande tribulação, nos desviados que ficam na terra. A senhora não ri não, porque ó a revelação chegando. Como é que é o nome? Seiva de alfazema. Leite de rosa. Jesus nos libertou disso.
É graças ao olfato que eu percebo os perfumes. Amém? Então repita comigo: os 5 sentidos fazem o mundo físico ser real para mim. Agora olhe para mim. Isso Deus deu para os homens e mulheres naturais. Nessa noite eu não estou pregando para gente natural. Eu não estou pregando para os naturais. Eu estou pregando para os espirituais. E o que eu passo a falar agora é desconforto aos ouvidos evangélicos, mas eu quero que você se apegue, porque é hora de tomarmos de volta o que nos pertence. Palavras místicas, e não se assuste, palavra mística são palavras que não são humanas, como sensitivo, como metafísico, como etéreo, eterno, invisível. Essas palavras não pertencem ao dicionário do diabo, pertencem ao nosso. Foi Deus quem criou esses poderes. O problema é que todas as vezes que o avivamento vem, pastor Davi, ele traz tudo isso. Só que muitas pessoas e alguns líderes não têm habilidade de lidar com os talentos, porque todo avivamento gera excessos. Mas são excessos que podem ser contornados com equilíbrio, carinho e paciência. Só que alguns dos nossos velhos pais não tiveram carinho nem paciência. Com medo de perder o controle, preferiram apagar o espírito. Por que é que não há mais profecias na igreja? Há quanto tempo você não ouve uma interpretação de línguas? Quantos anos faz que você não vê uma irmã pedir a palavra porque ela teve um sonho? Eu venho de cultos onde as pessoas eram arrebatadas, e a gente ficava dentro da igreja até 1, 2 da manhã esperando a pessoa voltar só para ouvir o que ela viu. Será que só eu vi isso? Quem já viu isso? A pergunta que eu faço: Deus mudou? Não. Então o que está acontecendo? O sobre-humano deveria ser um presente para nós, mas nós abrimos mão. Como abrimos mão, o diabo pegou para ele. Dia desse eu estava ouvindo um bispo da Igreja Universal pregar, o chefão deles lá, Macedo. Ele botou no blog dele 2 cultos, um culto pentecostal e um terreiro de macumba. E ele começou a rir, ele disse: olha a igreja dos crentes, escuta aí, o povo falando em línguas. Ele diz: agora escuta aqui no terreiro de macumba, o povo falando em línguas. Olha aqui na igreja dos crentes pentecostais, o povo dançando no espírito. Olha na igreja, olha na macumba, todo mundo dançando também. Ele começou a falar assim: gente, é tudo igual. Me deu uma raiva, porque o culto que ele colocou era eu que estava pregando. Me deu uma raiva. Aí eu fiz um vídeo só para ele. Fui numa igreja lá em Brasília, na Assembleia de Deus de Madureira, do Gama, do pastor Egmar. Fizemos um culto lá, só tinha gente importante, senador, deputado, 4º membro da Trindade, estava tudo lá. E eu preguei uma mensagem daquela de arrancar tatu da toca e sabiá do toco. E no meio da pregação eu falei assim: gente, a minha Bíblia diz lá no livro do Gênesis que Moisés jogou a vara dele no chão e ela virou uma. Aí os magos do Egito jogaram as varas deles no chão e virou. E eu fiz essa pergunta: qual a diferença? Aí eu falei: eu sei a diferença. E a igreja perguntou qual? Eu disse: a diferença é que a cobra de Moisés veio e engoliu as outras. O diabo é um imitador. Qual a diferença de um terreiro de macumba com um culto pentecostal? Imensa. Lá, por exemplo, os espíritos que descem só descem sobre cavalo. Pergunte por quê? Você tem como domar o cavalo. Bota um cabresto nele, senta em cima dele, ele tem que fazer o que você quiser. Aqui, o Espírito Santo não desce sobre cavalo, só desce sobre ovelhas. Lá, a pessoa que é possuída, quando ela é despossuída, ela fala assim: quem sou eu? Onde estou? O que eu fiz? Porque a pessoa não sabe o que fez. Porque o espírito maligno, ele domina a mente da pessoa. Ele não dá espaço para o ser humano. O Espírito Santo não, ele é um cavalheiro. Ele é um gentleman. Ele chega perto de você e diz assim: eu posso entrar?
Eu posso te dar línguas? Não, não quero. Então ele não te dá. Você quer ser profeta? Você determina. Você quer ser profeta espalhafatoso, aqueles que parece que recebem o espírito do Bruce Lee? Não, eu quero ser um profeta mais equilibrado. Ele vem e te dá do jeito que você quer. O problema é que ninguém quer mais nada. Se você soubesse como Deus quer te usar. Eu olho daqui e não vejo homens e mulheres. Eu vejo brasas de fogo. Eu vejo homens e mulheres que quando saírem daqui nesta noite serão atacados nessa madrugada por sonhos proféticos. Nossos filhos vão voltar a desejar a obra missionária. Nossos obreiros terão paixão pela Bíblia em busca da revelação. Eu profetizo um despertamento. Recebe, recebe. E se você não fala línguas há muito tempo, seja renovado. Pastor, eu nunca falei. Então seja batizado agora. Aleluia. Agora deixa-me dar o checkmate. Todo ser humano normal tem 5 sentidos. Os anormais têm um sentido a mais. O apelido dele é sexto sentido. Mas a gente só vai ver isso em filmes de Hollywood, com Bruce Willis e aquele menino loirinho do olho vesgo verde dizendo assim: I see people dead all the time. Eu vejo gente morta todo o tempo. A gente só acha que é a mulher da gente que tem o sexto sentido. Eles falam que mulher tem o sexto sentido, né? Que mulher adivinha as coisas. Não é isso. O sexto sentido é um sentido extrasensorial que nós pentecostais temos. Temos porque desenvolvemos, ou deveríamos desenvolver. Toda pessoa nasce com uma certa habilidade na sua área sensitiva. Quando a pessoa tem a sorte de vir para uma igreja, ela vira um profeta. Quando ela não encontra uma igreja, encontra alguém que é espiritualista, ela vira um babalorixá. Só que lá no babalorixá, eles treinam a pessoa. A pessoa que quer desenvolver o talento dela tem que se sacrificar. Raspa a cabeça, come carne podre, bebe urina, toma banho em fezes de animais, recebe espíritos que começam com o nome de Herê e vão até o baixo nível, apanham do invisível. Se tem alguém aqui que já frequentou esses terreiros, sabe do que eu estou falando. O diabo não dá nada de graça. Se quiser receber, tem que pagar o preço. E aí, depois que paga o preço, se torna um homem ou uma mulher que tem vidência. Aí o Espírito Santo é tão equilibrado que ele diz assim: gente, ninguém precisa comer carne podre aqui. Não precisa beber xixi, nem tomar banho em fezes. Você só precisa buscar. Só precisa entrar aqui dentro e gritar: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. A fórmula para receber dons é fácil, é essa, ó. Glória, 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 aleluia, aleluia. Pastor, mas o que é que o irmão que está do meu lado vai falar? Esse infeliz não paga as suas contas, não tem que falar nada, nada. Enquanto você ficar pensando no que os outros vão dizer, o talento que Deus poderia te dar, Ele vai deixar passar. Eu quero encerrar dizendo à minha igreja, a Igreja Assembleia de Deus, que Deus quer devolver o que nós perdemos. E não existe um congresso melhor do que o congresso de mulheres de oração, porque são os joelhos de vocês e o grito de vocês que traz Deus para baixo. Dia desse eu estava na minha casa, reuni minha família na minha cama, minha esposa, as crianças. Filho não cresce, né? Eu tenho uma criança de 22 anos, uma de 16 e uma de 15. Fiz um culto com eles, cantei um hino, fiz uma pregação rapidinha. Quando eu fui despedi-las para irem dormir, eu falei: papai vai fazer uma oração com vocês. Abracei todas. Quando comecei a orar, o Espírito Santo me deu uma palavra de oração. Antigamente os nossos pais ensinavam isso: se você não sabe orar, pede que ele te ensina. E quando eu comecei a orar, minha alma foi contrita. A minha oração foi assim: Deus da minha infância,
visita os meus filhos. Deus dos cultos do salãozinho, do pandeiro e da sanfona, das irmãzinhas do coque, Deus da harpa cristã, Deus dos folhetinhos que a gente entregava na casa das pessoas, Deus dos cultos ao ar livre, Deus da escola dominical, visita os meus filhos, porque os nossos filhos não viram o que nós vimos, não ouviram o que nós ouvimos, e por isso não podem sentir o que nós sentimos. Alguém vê esse pregador pregar com essa paixão, com essa emoção, e diz assim: ele é louco. Não, não sou louco. Eu tive bagagem. Se houver algum psicólogo aqui dentro, me ajude. Freud diz que tudo que uma criança vê, ouve e sente, de 0 a 7 anos, e de 7 a 12 anos, vai ser a base do alicerce da sua personalidade. O que você é: expansivo ou tímido, fleumático, sanguíneo ou colérico, depressivo. Isso aí são frutos daquilo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância. Se isso funciona para o ser humano normal, funciona para os anormais também. Você é fruto do lugar onde você nasceu na fé. Eu sou assim porque nasci no meio do fogo. Eu sou assim porque eu vi milagres. Eu encerro contando uma experiência. Domingo à noite, meu pastor estava tão alegre, disse: irmãos, terça-feira ninguém falte, vamos receber aqui na igreja um ex-defunto. Pense, no meio do mato, igreja pequena. Na terça-feira deu 4 horas da tarde, a igreja estava entupida, todo mundo quer ver o ex-defunto. E eu pequeno, né? Saí daqui, dali, consegui um lugarzinho bem na frente. Daqui a pouco entrou o pastor e o ex-defunto. E eu, moleque, quase saí correndo da igreja, porque o ex-defunto veio com um terno preto. Ele não sorria. E ele veio andando assim. Falei: meu Deus, é o Frankenstein. O pastor mal conseguiu dirigir o culto, cantou o hino 15 da harpa, leu um texto da Bíblia e disse: irmãos, vamos ouvir o ex-defunto. O ex-defunto foi para a tribuna. Ele olhou a igreja por 1 minuto. Caiu um silêncio na gente, mas não era silêncio de reprovação, era de temor. Ele enfiou a mão no bolso, Davi, e tirou um papel amarelo, desdobrou e disse: isso aqui é a minha certidão de óbito, assinada pelo doutor tal, doutor tal, doutor tal. Ele passou para o presbitério. Os presbíteros e pastores foram olhando e devolveram para ele. Eu morri. Ele enfiou a mão no outro bolso, tirou uma foto em preto e branco. Um homem deitado num caixão, aqui no nariz cheio de algodão, a boca amarrada e flores. E ele disse: esse aqui sou eu. E o infeliz tirou minha foto dentro do caixão. E ele falou: meu nome é João de Oliveira. Morri, cheguei na entrada do céu. O portão estava aberto e Jesus estava lá. E Jesus me olhou e me abraçou gostoso. Só que ele não me deixava entrar. E eu falei: Jesus, não posso entrar? E ele disse que Jesus falou para ele: por enquanto ainda não. Por quê? Eu não mereço o céu. Merece, João. E por que eu não posso entrar? Olha lá para baixo. Ele disse que quando ele olhou para baixo, abriu o chão. E ele viu uma casinha coberta de sapé, chão batido, um caixão naquilo que seria uma sala, 3 crentezinhos de chapéu, camisa abotoada até aqui, com a bíbliazinha no braço, e num canto, uma mulher com 14 filhos abraçada. Ele disse que a porta da casebre abriu, entrou um homem alto, magro, de chapéu na cabeça, guarda-chuva, Bíblia, olho azul, olhou o caixão, deu a paz do Senhor para os irmãos e foi até a mulher. E a mulher pegou a mão desse homem que chegou e ela disse: ô pastor, fala para Jesus devolver meu marido.
eu não tenho como trabalhar, minhas crianças vão passar fome. Pastor, fala com Jesus para devolver meu marido. Ele disse que o pastor saiu de lá, ficou na frente do caixão, olhava para os irmãos, que tinha que começar o culto fúnebre. Mas o pastor tirou o chapéu, ajoelhou na frente do caixão, agarrou a mão do defunto e começou a oração dele assim: Jesus, quem fala aqui é João Colenda, teu servo. Pastor João Colenda fundou o Instituto Bíblico de Pindamonhangaba. A esposa do pastor Samuel Câmara, lá de Belém, irmã Rebeca, é filha dele. O irmão João Colenda agarrou a mão do defunto e começou a orar. Diz: Jesus, por amor aos filhos, devolve João de Oliveira. A oração durou 4 horas. Os vizinhos, a notícia esparramou. Quem era crente, católico, espírita, entrou dentro da casa e se ajoelharam no meio da rua. Todo mundo: o pastor está orando para o homem ressuscitar, vamos orar para o homem ressuscitar. João de Oliveira disse que de repente Jesus chamou a atenção dele e falou assim: João, outro dia você volta, mas agora você vai pegar na mão daquele anjo, ele vai te levar ali pelo inferno para você ver, e você vai contar para a minha igreja que em breve eu vou lá buscar ela. Ele disse que de repente uma força puxou ele para trás. Quando ele foi saindo assim, sendo puxado, ele viu o portão do céu ficando pequeno e Jesus ficando pequenininho. Ele gritou: Senhor, por que eu não posso entrar? E ele disse que Jesus gritou: porque a oração de um justo Foi nessa igreja que eu cresci. Numa igreja onde os nossos pais podiam ajoelhar e usar o nome para falar com Deus. A exemplo do rei Ezequias, que foi condenado à morte e virou para o lado da parede, porque o profeta disse: você vai morrer. Ele não tinha força nem para ajoelhar. Ele virou para a parede e disse: Deus, eu fui fiel. E o Senhor fez o profeta voltar e disse: por causa disso ele vai viver mais 15 anos. Esse tempo vai voltar. O meu corpo está arrepiado. Deus está aqui dentro. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Fique de pé adorando. Fique de pé adorando. Fique de pé clamando. Fique de pé glorificando. Fique de pé orando. Esses dias vão voltar. Com a autorização do pastor Davi, eu peço que todos inclinem a cabeça. E eu vou fazer um pedido só, uma única oração nessa noite. Eu queria aqui na minha frente, nesse altar, homens e mulheres que tenham a coragem de dizer assim: eu já fui usado e perdi. Eu já orei por doentes, já preguei, já cantei, já profetizei, já interpretei línguas, e eu perdi. Pastor, se eu for aí, vão me chamar do quê? Ignore as pessoas. Esses que te julgam não morreram na cruz do Calvário por você. Eu tenho um irmão aqui na frente que acreditou. Vem. Vem. O Deus de Daniel quer revelar o poder dele para nós nessa noite. Vem! Vem para ser renovado. Feche os seus olhos. Oh Deus de Israel, eu sei que eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar,
Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Fecha os olhos e abre a boca. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, eu não vou te pedir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte prefiro ser fiel. Emaraçu de cantre valaharabás. Recebe um renovo do céu agora.